Fala galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre os antibióticos, os seus mecanismos de ação e sua relação com as superbactérias. Bom, os antibióticos são medicamentos que são úteis para o controle de infecções bacterianas. Isso mesmo, ele tem um efeito muito preciso para eliminar bactérias que entram no seu corpo, seja via respiratória, seja porque você acabou comendo uma comida estragada mesmo. Mas como será que os antibióticos conseguem eliminar esses micro-organismos? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, pessoal, que eu preparei uma imagem mostrando que existem 3 caminhos possíveis para que o antibiótico elimine uma bactéria. A primeira é inibindo a síntese da parede celular. O que é a parede celular? É como se fosse uma armadura que protege a bactéria contra ações externas. E uma vez que ela não tem essa armadura, fica muito mais fácil do seu organismo ou até mesmo da bactéria simplesmente morrer. Uma outra forma que o antibiótico pode controlar uma infecção é justamente inibindo a síntese de DNA. Não se esqueça que o DNA é um manual de instruções para aquela célula continuar funcionando. E se ela não tiver esse manual, ela simplesmente deixa de funcionar e acaba morrendo também. Ok? Mas um outro mecanismo que é bem lembrado em vestibulares é a inibição da síntese proteica. As proteínas são as nossas características. Se você não consegue expressar as suas características, como que você vai conseguir respirar, se locomover e muitas vezes se reproduzir? Tudo bem? Só que temos um problema, porque apesar desse medicamento ser muito útil e salvar vidas de pessoas ao redor do planeta inteiro, ele acaba tendo uma relação com as superbactérias. Então vamos dar uma olhadinha agora nesta segunda imagem e ela vai destacar para vocês o seguinte: toda vez que uma pessoa toma um antibiótico, ela acaba eliminando boa parte das bactérias que estavam no corpo dela. Mas de vez em quando, algumas delas sobrevivem. E por que elas sobreviveram? Porque da mesma forma como nós não somos iguais, as bactérias também não são exatamente iguais. Algumas delas podem ter desenvolvido, por evolução mesmo, por uma mutação, uma característica que faz com que ela sobreviva à ação desse medicamento. O problema é que uma vez que naquela área todas as vizinhas dela já foram eliminadas com o remédio, ela vai ter espaço e comida o suficiente para se proliferar. Tá vendo ali na imagem? A gente tem uma população resistente. De onde que surgiu essa população resistente? Daquela única bactéria que sobreviveu na primeira vez que você tomou antibiótico. Daí a importância de tomar esse medicamento apenas em situações mais graves ou que o seu médico indica. Que toda vez que você toma antibiótico, infelizmente, você pode selecionar uma bactéria que, ao sobreviver, vai se multiplicar e agora, quando você ficar doente novamente, aquele medicamento não vai fazer mais efeito. Vamos dar uma olhadinha como eu nem costuma perguntar isso? Então, olha essa perguntinha aqui, pessoal. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte, exatamente as principais características das bactérias. Para combater a doença, os veterinários devem administrar os bovinos contaminados. Então, gente, qual que é o remédio que eu preciso usar para eliminar uma bactéria? É uma vacina? É um antiviral? É um fungicida? É um vermífugo? Não. Se o seu problema é uma bactéria, você vai ter que tomar um antibiótico. Ou em você, ou nesse caso ali, para controlar a doença dentro de um rebanho. Vamos dar uma olhadinha aqui numa outra questão, pessoal. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, tem se destacado as superbactérias, que acumularam vários genes determinantes da resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Pessoal, esse assunto é sério. A estimativa é que talvez em menos de 50 anos, boa parte dos nossos medicamentos não vai fazer mais efeito. Essa questão está falando disso. Vamos lá para a pergunta. Essa resistência tem ocorrido por quê? Então, por que as bactérias têm se tornado mais resistentes? Alternativa A: bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada. Não é por isso, B, antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada. Perfeito. Lembre-se, toda vez que você toma um antibiótico sem precisar, você acaba selecionando uma bactéria que vai se proliferar e agora anular o efeito daquele medicamento. Certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!